Pessoal, já deu start aqui no início da gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa telinha aqui. Beleza. Então, ó, na última aula, que foi a primeira aqui de gestão da manutenção, né? Aí lembrando que eu fiz o seguinte disclaimer, né? Nessa UC especialmente, né? Vocês não têm o, o momento presencial, tá? A nota, ela é 100, né? 100% aí EAD, beleza? É, E aí, na última aula, a gente falou aqui do fórum, né? Do fórum de discussão, tá? Lá da situação de aprendizagem, ó, tá aqui. Lembra que eu até mostrei aqui, que eu gravei algumas aulas já. Assim, é porque às vezes, essa eu sei como ela tem pouca hora aula, às vezes, isso é raro, viu? Aqui geralmente aparece duas, às vezes aparece uma aula apenas, né? Aí por isso que eu tenho aula essas aqui já gravada no intuito, né, de não prejudicar vocês, tá? Então essa daqui vai ser, como se diz, vai ser na régua, né? Em cima do pedido, né? Em cima do lance. É, Vamos lá em situação de aprendizagem. Tem aqui os anexos, né? A gente tem aqui o material. Esse material aqui é o. Esse material aqui é o. Como é que fala? É, é o descritivo, né, da atividade. Deixa eu criar aquela nossa pastinha, né? A TV, onde atividades logo, né? Atividades. Nesse caso aqui, como não tem momento presencial, né? Eu não ponho aquela pastinha nossa aí, que eu verifico os momentos presenciais, tá? Então, vou pegar aqui o descritivo da SAP 1. Eu vou baixar, tá lá na pasta download. Os anexos, escopo do contrato, lista de funcionários e a folha de atividade propriamente dita. Essa daqui ela nem precisava, pessoal, tá compactada, porque é uma folha apenas aqui, né? Não tinha nem necessidade aqui. O pessoal compactou à toa. Agora, o anexo do contrato, a folha 2 aí, que é a lista de funcionários, e a folha de atividade, né, que é a que vocês vão fazer a tarefa em si, né? Aí é necessário. Essa aqui é para atividade um. Então, como são duas atividades, né, eu vou dentro da pasta atividades dividir, né, a T1, a TV1 e a situação de aprendizagem, eu estou vendo aqui, ó, e tem uma orientação diferente. Eu vou deixar a SAP, por exemplo, por enquanto de fora, né? Mas essas três aqui, que é a folha de tarefa, os anexos aqui que fazem parte, né? Tranquilo?
Vamos lá. Então, essa aqui, né, é a situação de aprendizagem 1, né, da gestão de manutenção, beleza, né? Este desafio ajudará você a desenvolver capacidade técnica relativa à gestão de manutenção. E essa questão de gestão de manutenção, pessoal, pode ser até a questão também de gestão aí, né, no tocante aí. Lembra que a gente teve a matéria lá para trás, então foi com outro professor, né, de segurança e eletricidade. E segurança e eletricidade, pessoal, você faz a gestão, né, em conformidade aí com o prontuário das instalações elétricas. Toda e qualquer empresa que tenha a carga, né, ou seja, uma potência acima de 75 kV aí de potência, né, potência real na sua planta, tem que ter o prontuário das instalações elétricas, né? Acima de 75, você já tem um transformador de 75, né? Mas para seguir a exigência, né, que é acima de 75 quilowatts, né? Você tem o transformador de 112,5. Então, a empresa que tem um transformador de 112,5, esse transformador de 112,5 é justamente para ele conseguir suportar a demanda, né? Ou de 112,5, geralmente quando é no gargalo, assim em cima, não é muito bom. É bom você utilizar o transformador maior mais próximo. Se fosse de 112,5, você utilizaria um de 150, por exemplo, né? Mas aí, nesse caso, para estar em cima da regra aí, né? Um de 112,5, você já teria que ter o prontuário. E uma das coisas do prontuário que a gente tem é a gestão de documentos, gestão de projetos. Por exemplo, você tem que ter a documentação, né? Ou pelo menos a cópia, né? Comprobatória de que o engenheiro, o eletrotécnico, o eletricista que você está contratando tem os seus cursos. O eletricista, o curso de capacitação de eletricista para a área que você está contratando. Por exemplo, industrial. O eletrotécnico, ele tem que ter o diploma de eletrotécnico e engenheiro eletricista, o diploma de engenheiro eletricista, né? Então tem que ter uma cópia, uma comprovação, ou a cópia do diploma, ou se você tem a carteirinha, quer dizer que você é qualificado, ou seja, você tem um curso e também você é habilitado, né, perante ao conselho aí, tá? Então, beleza. Então, faz parte do sistema de gestão, né? Projetos, anotações técnicas de responsabilidade, né, as RRTs para o eletrotécnico, a RT para o engenheiro, você tem que ter, né, esses documentos comprovando que o engenheiro ou eletrotécnico fez as anotações, né, especificando o tipo de serviço, né, e a carga, a abrangência desse serviço aí. Não, bem como capacidades sociais, organizativas, que é o objetivo, né? É uma memória de cálculo, é uma memória dinâmica de cálculo, assim como fala lá na NR10, né? Organizativas e metodológicas de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho, né? É, Então, tá falando aqui que ele é o Francisco Mendes, técnico em eletrotécnica, trabalha na empresa de manutenção inteligente há 25 anos. A empresa atua no ramo de manutenção predial. A Manutenção Inteligente SA possui 35 anos de mercado, atuando em shoppings e prédios corporativos no mercado nacional. Beleza. A empresa está passando por algumas modificações, onde as atividades estão sendo ampliadas devido ao fechamento de um contrato de manutenção do Shopping Modern Mall, né? E novos profissionais estão sendo contratados. Ok. Agora, a contextualização, e é grande aqui a contextualização, né?
Aí, no auditório da empresa Manutenção Inteligente, né? O gerente Marcelo sobe ao palco e inicia seu discurso. Aí ele fala que é com grande prazer, né? Pessoal, eu não, pelo nosso tempo aqui, eu não vou ler isso daqui, não. Eu vou para as partes mais práticas aqui que vocês precisam. Vou até já deixar na agulha aqui, ó, tá bom? Vou até deixar aqui na agulha as análises aqui que eu já fiz, né? Para a gente ter né, ter uma aula aqui mais assertiva aqui. Mas é bom vocês lerem aqui, né? Pode discussão a gente já falou, né? Então, atividade um, ó. Com base nas informações do escopo do contrato de manutenção do Modern Mall, né? Que é aqui, ó, informações do escopo do contrato e lista de funcionários. Ok. Onde estão definidos todos os equipamentos contidos no shopping, tá? É, o horário de funcionamento, o expediente, né? E a criticidade de atendimento para manutenção corretiva, né? Corretiva é aquela, né? Aconteceu um problema, né? Acabou. Vou pegar algo bem simples, né? E corriqueiro aí. A lâmpada queimou. Você vai lá, né? E resolve o problema. Muitos chamam de manutenção por crise, né? Aconteceu um problema, uma crise, né? Quando eu falo crise, não quer dizer assim algo terrível, né? Mas aconteceu uma crise, você vai lá e resolve essa crise, né? Que seria a manutenção corretiva. E a manutenção preventiva, você literalmente, né, prevê. Eu gosto sempre de falar que, por exemplo, um exemplo aqui de preventiva, né? Você tem motor, um determinado motor lá, e esse motor, ele é escovado. Ele tem escovas ali de grafite, né, que fazem um contato. E geralmente o motor desse tipo, né, que é o brushless, né? Tem o motor brushless que tem a escova e tem os motores unbrushless, ou seja, sem as escovas, né? Já os brushless, eles são mais baratos, né? Eles estão em bastante processo industrial, só que aquelas escovas ali, a parte, quer ver, ó? Ó, tá aqui, ó, ou brushless. Só um minuto aqui, pessoal. Apareceu um trem na tela aqui, ó. Que a tela aqui tava querendo desligar aqui. Desculpa aqui. Então, motor escovado ou bruxas. Vou pegar imagens aqui, ó. Não, aí é diferente, né? Escovado. Ó, esse daqui é com a escova de carvão, tá? Esse daqui é com a escova que eu tô falando, ó. Motor com escova. Esse daqui é o sem escova, né? Vai ser o campo magnético. Aí, geralmente, esse aqui com as escovas, né? O brush, né? Motor brush, ele tem essas escovas aqui, ó. Você tem uma molinha, ela vai gastando. E aí ele perde o contato elétrico com o tempo aí. Você tem máquina de lavar, por exemplo, né? Já o brushless, né? O unbrushless, né?
você não tem as escovas, né? Quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui, ó. É Ambrushlet. Ou brushless, né? É brush, SH. Acho que é assim que escreve. Ah, eu teria. Ao sem escova. Não, tá certo mesmo aqui. Ao brushless, né? Sem a escova e com a escova. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem aqui um GIF. Pena que não tem um GIF animado. Quando tem um GIF animado é bom. E aí, ó, ele mostra aqui, né, é pena que não tem um legalzinho aqui para mostrar para vocês aqui. Por exemplo, um com a escova, né? A escova, ela entra em contato aqui, ó. Eu gostei dessa. Vou até salvar aqui, ó. Ó, isso aqui é com a escova, ó. Essa barra aqui, ó, simboliza o contato elétrico aqui das escovas, né? Então, com o tempo, elas vão ficando gastas e ele perde, ele vai criar o que o pessoal chama de gap, né? Esse gap aqui, geralmente o gap é esse entreferro aqui, ó, entre a bobina, né? A bobina do estator e a bobina do rotor, né? Então ele vai criar, assim como tem esse gap aqui, ó, vai criar um gap aqui nas escovas e ele vai simplesmente parar, né, de rodar. E aí, pessoal, aí parando de rodar, você vai lá e troca essas escovas. Aí vamos supor que essa determinada máquina que eu falei, essa escova, ela gasta na média em 3 meses. Então, você vai, depois dessa correção e de você, por exemplo, fazer umas 2 vezes, mais ou menos, né, de duas ou mais, né, você anota que deu em conformidade com o tempo de funcionamento, né, dessa máquina, deu 3 meses. Aí o que que você vai fazer? Você vai agendar, um mês não dá 4 semanas, né? Então você vai agendar para 2 meses e 3 semanas, ou seja, uma semana antes da possível falha. Aí você vai lá e troca essa bucha, essa escova aqui, ó. Você vai lá e troca a escova do motor por uma escova nova. Aí você vai fazer uma parada programada. A parada programada, você sabe, né, que o equipamento ele está na iminência de parar.
porque ele precisa de manutenção. Aí você vai marcar esse horário, aí provavelmente esse horário não vai atrapalhar a produção, né? Já que foi marcado, troca as escovas e continua trabalhando, né? Então seria um exemplo aí de manutenção preventiva, né? Para você evitar futuros aí, né? E essa preventiva, ela você já flerta ali com a manutenção preditiva, né? Você já está predizendo a partir de dados, né? Eu sei que duas trocas, né? Você trocou a primeira vez, vamos supor, chegou na empresa, trocou a primeira vez, deu problema, né? Que deu problema. Você não sabe quanto tempo que estava funcionando essa máquina. Já a segunda troca, opa, eu sei que tal dia, aí deu 3 meses. Aí vamos supor que partir da nova e teve o regime de funcionamento, deu 3 meses, aí você fez a primeira troca, a segunda troca, mais 3 meses. Então, quanto mais dados você tem, e se realmente esse regime de trabalho, essa alocação de cargas, ela é cumprida à risca, já como empresa, então quer dizer que, na média, em 3 meses, ela vai falhar essa escova aí, né? E aí eu pego e troco, né, por uma escova nova. Ah, mas aí eu posso, em vez de usar um motor escovado, eu vou usar um motor brushless, né, sem a escova. Beleza. Mas a gente está falando de um motor de 60, de 60 CV, né? Motores grandes aí. Aí o que que você faz? É um motor gigantesco, um motor unbrushless, né? Eu só quero falar unbrushless. Brushless, né? O brushless desse, nesse estilo, ele estaria muito, ele seria muito caro, né, com essa potência. Se fosse um motor de potência pequena, vá lá, né? Mas imagina que são vários motores de potência pequena e são vários, sei lá, 30 motores ali, sei lá, numa linha de produção ali, né? Aí 30 motores já vai dar um custo grande. Imagina você ter que comprar 30 motores novos, brushless. Então você ou troca por um que não dá esse tipo de problema para a escova, ou você faz essa detecção aí, né? Essa detecção desses erros aí, tá? Beleza. Então, além do escopo, você possui a lista emitida pelo RH da Intelligent Man com todos os perfis de funcionários que podem ser alocados na manutenção. Por segurança, a Intelligence Man define que todas as atividades devem acontecer em duplas, né? Já que, principalmente se você tiver o risco de eletricidade, né? É, é em dupla, né? O risco de choque elétrico, desculpa, né? O risco de eletricidade, não, né? Tem que ser em dupla. Turnos de 8 horas. Um técnico pode estar alocado para atender duas atividades dentro do mesmo turno, né? Então, em cada turno de 8 horas, o técnico ele pode atender a duas atividades, né? Dentro do mesmo turno. Obviamente, se são em horário diferente, né? Com esse conjunto de informações, monte a equipe de manutenção da Modern Mall com perfis apresentados e com menor quantidade de funcionários possível. Para responder, utilize os arquivos, né? Folha de atividade 1, que é onde você vai literalmente fazer a lista aqui, ó, com base nas informações do escopo, só para vocês entenderem aqui, né? Contrato de manutenção da Modern Mall, onde estão definidos todos os equipamentos contidos no shopping, horário de funcionamento, expediente, criticidade, que a gente viu lá aqui, ó. Além do escopo, você possui uma lista emitida, né, pelo RH da empresa, né,
com todos os perfis de funcionário que podem ser alocados na manutenção. Por segurança, né, define, pode acontecer uma dupla, em dupla, ou seja, pelo menos dois, em turnos de 8 horas. Um técnico pode ser alocado para atender duas atividades dentro do mesmo turno, desde que seja atividade, né, com horários aí diferentes dentro dessas 8 horas. Com esse conjunto de informações, monte a equipe da Modern Mall. Opa aí, gente. Hum. Com a menor quantidade de funcionários possíveis. Ou seja, de pelo menos dois, né? Então tem que ser a menor quantidade de funcionários por turno, né? Aí turno um de 8 horas, turno 2, turno 3, profissional um, profissional 2, né? Inclusive, ó, vocês estão vendo que eu tenho os profissionais aqui, ó, 1 e 2, né? Tá vendo que tem a tabela aqui, ó, subestação, né? Turno um, profissional um e 2, turno 2, né, na subestação aqui. Então são 3 turnos, né, de 8 horas, né? 8 vezes 3, 24, ou seja, turno da manhã, turno da tarde e turno da noite aí, né? E, e pelo menos dois, né? Ó, só dois aqui colocaram. Tranquilo? Agora vamos ao escopo do contrato, né? Essa atividade aqui, ela não é que ela é difícil, ela é trabalhosa, tá, pessoal? Por isso que eu já tenho as aulas já aqui pré-gravadas, né? Caso não dê aqui, ó. Escopo do contrato. A equipe de manutenção deve prover manutenção corretiva, preventiva e preditiva, né? Né, lembra, corretiva por crise, preventiva, você tem os dados ali e você já faz as manutenções programadas, e a preditiva também, você faz a programada, só que você é mais assertivo nesse tipo de manutenção. Necessidade de correção gerada por defeito, falha ou erro de equipamentos, manutenção preventiva, necessidade para evitar defeitos por desgastes, folgas, impregnação de sujidades, né, em equipamentos, segue a lista de equipamentos, né? Então, preventiva das 21 às 9 horas, subestação, né? Corretiva, 24 horas, área de risco, né? 13,8, né? Média tensão. Para o primário, né? A subestação, você tem os transformadores, né? Você tem um primário, que é a média, e o secundário, que é a baixa tensão, né? Componente, disjuntor. Beleza. Vamos pegar um aqui, ó, para vocês entenderem a vibe aqui. Agora, lista de funcionários. Na subestação, pessoal, ó, você está vendo que na subestação aqui, ó, a preventiva aqui, ó, das 21 até as 9 horas, né? 21 horas. Então tem os 3 turnos, né? Vamos pegar aqui, ó, e a folha de tarefa, que é tanta folha, precisaria de uma tela bem maior aqui para mostrar tudo, pessoal. Então vou pegar um desses funcionários aqui e colocar nesses turnos aqui, ó. Turno um seria a parte da manhã, né? Turno 2, parte da tarde, e esse o turno da noite aqui, por exemplo, né? Então tem o Aldo aqui, ó, possui curso de NR33, espaço confinado. Se for uma subestação
Aqui não fala, deixa eu ver, tem subestação, iluminação de áreas comuns, painéis de bomba, sistema de bombeamento elevatório, com água potável, esgoto, água para reuso, né? Sistema de tanques com instrumentação ligada à automação, bombas elétricas de pressurização de água, sistema de detecção de alarme de incêndio, né? O SDA, e sistema de refrigeração e chiller. Já que é um shopping center aqui, né? Essa subestação, ela pode ser abrigada aí, né? Então, NR33, espaço confinado, NR10, né? Olha, possui curso numa subestação abrigada, né? É um espaço confinado, pode ser é, não só espaço confinado, mas subterrâneo aí também. E NR10, ou seja, no momento está fazendo engenharia elétrica, né? E o Augusto está fazendo um curso de atualização pela manhã. Mas que atualização é essa daqui, né? Deixa eu ver todos que têm NR35 ou NR33. Que NR35 é trabalho em altura. Beleza. Então aqui, ó, pessoal, eu vou dar umas ideias aqui para vocês, né? Por exemplo, o Aldo, deixa eu ver, ele faz engenharia elétrica à noite. E o Augusto está fazendo pela manhã. Então esse daqui, ó, ele tá à noite. O Aldo tá à noite e o tá ocupado à noite. Então quer dizer que o Aldo, né? O Aldo tem o horário dele livre manhã, né? Livre, né? Manhã e tarde. O Augusto, ele tem espaço confinado, né? A subestação abrigada, por exemplo, né? E NR10, né? Segurança e eletricidade. Tá fazendo atualização pela manhã. Um curso aí de atualização, não sei qual que é a formação. Ele pode ser eletricista, ele pode ser eletricista predial ou industrial, ele pode ser eletrotécnico, e ele pode ser até, né, fazendo engenharia elétrica, pode ser até engenheiro aqui. Não fala. Esse aqui é da eletrotécnica que vai. Ó, eu tenho os técnicos. Aqui tá falando técnica eletrotécnico, foi mal. Desculpa aí. Lê, né, professor? Técnica automação, bombeiro hidráulico, técnica em mecânica e refrigeração. Então, eu tenho técnica em mecânica e refrigeração, ó, sistema de refrigeração por água, detecção de alarme e incêndio, que são os bombeiros hidráulicos, automação, combate a incêndio seria o bombeiro hidráulico, sistema de tanque com instrumentação para automação. Esse aqui, ó, sistema de bombeamento, água potável, esgoto para reuso, técnico e mecânica. Não seria o bombeiro hidráulico aqui. Então, basicamente, eu tenho eletrotécnico, eu tenho técnico em automação, bombeiro hidráulico e técnico em mecânica e refrigeração. Então, eu vou escolher o eletrotécnico aqui, ó, para o turno 2 aqui, por exemplo. Ó, ele está livre de tarde, manhã e tarde, né? Vocês vão riscando aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. O Augusto e o Augusto Souza, né? Augusto e o Souza foi bom, né? Ele tá livre tarde e noite. Então, pessoal, aqui, ó,
No turno 2, ó, manhã e tarde, ó, qual que é o período que o Aldo e o Augusto estão livres aqui, ó? É o período da tarde, né? Amanhã, na parte da manhã, é, o Augusto está ocupado, mas o Aldo está livre. E de tarde ele está livre e também o Augusto está livre. Eu colocaria aqui no turno 2 aqui, ó, que é o período da tarde, né? Eu colocaria o Aldo mais o profissional 2 aí, tem que sempre ser em dupla, né? Mais o Augusto, por exemplo. Entenderam a ideia aí? Ah, deixa eu ver aqui. Um eletrotécnico pode. Aí, bombas, inversor de frequência, sistemas de tanque. Tanque é um espaço confinado. Eu poderia também escolher, ó, o. Ó, esse tá à tarde, o Alex Almeida, ó. Ele tem o NR10, o CEP e o Leandro Barbosa, por exemplo, ó, ele tem o NR10 e o CEP aqui. Então, o Leandro, ele tá, ó, ele faz estágio pela manhã. Então, ele tá livre tarde, tarde e noite. E o Alex estuda à tarde. Então, ele tá livre manhã e noite. E horário que o Alex e o Leandro estão juntos aqui, ó. Eles estão livres aqui, ó, turno da noite. Então, eu colocaria, por exemplo, na subestação, o Alex e o Leandro. No, coloquei Landro, né? Leandro. É o Alex Almeida e o Leandro Barbosa no turno. Deixa eu até. Por exemplo, Aldo Silva, Augusto Souza, que é Alex Almeida, né? O outro é o Leandro Barbosa. Barbosa, né? Quem nunca assistiu TV Pirata não vai entender a referência, né? Então falta o turno um, né? Eu tenho que escolher alguém aí que tem o NR10 básico e o sistema elétrico aí, ó, e que tá livre na parte da manhã. Ó, o Pascoal aqui, ó, ele tem o NR10 e o CEP e não tá falando que ele não tem nenhuma restrição aqui. Então ele tá livre em qualquer horário. Então eu poderia colocar o Pascoaleira Dance como o profissional do turno um, né? E deixa eu ver quem mais aqui, ó.
Ele tá livre manhã, tarde e noite. Ah, faz faculdade de Direito à tarde. O Jair Santiago. Ah, não, mas ele só tem NR10 aqui. A Yuri. Orienta técnicos pela manhã, não. Fernando Nunes. Tem NR10 básico, ICEP. Faz faculdade de letra à tarde. Nossa, mas que cursos aleatórios aqui, ó. Mas beleza, ele tá livre, ó. O Fernando Nunes, ele tá livre pela manhã, então eu posso colocar o Pascoal Freitas e o Fernando Nunes, que ele tem o quê? O Fernando Nunes, ele tem os três, ele tem manhã, né? Ficou muito grosso aqui. Então, Fernando Nunes é o quê? Manhã, manhã e noite. Já o Pascoal, né? Ele tá livre manhã, tarde e noite. Pessoal, a gente tá fazendo isso aqui na tora aqui, ou seja, na mão, mas existe software de gestão para isso, tá bom? E a questão é os horários que eles têm livre, a formação, né? Por exemplo, aqui o Aldo, o Aldo e o Augusto aqui, eles têm para espaço confinado aqui, ó. Eu posso pôr em subestação, posso pôr em painéis com bombas e inversor de frequência. A questão é que na subestação aqui, ó, eu poderia até, em vez de colocar o Aldo e o Augusto aqui no turno 2, né? Eu colocaria ele no turno 2 aqui, no bombas elétricas de pressurização de água para combate a incêndio, né? Então, seria a parte elétrica aqui. Colocaria eles aqui, por exemplo, né? Para as bombas e pegaria dois profissionais que têm o NR10 e o CEP, já que é na subestação, né? Até que eles que têm o NR33 aqui, né? Espaço confinado, eles poderiam aqui, não tem problema não aqui não, tá bom? Então é nessa ideia, beleza, pessoal? Deixa eu salvar aqui para eu lembrar. Então vocês vão fazer isso, ó, para todos os turnos, né? Manhã, tarde e noite. E é, manhã, tarde e noite. E para subestação, né? Lembrando que subestação, eletrotécnico, iluminação de área comum, eu posso. O ideal seria o eletrotécnico, mas o técnico de automação poderia, né? Mas é, se essa iluminação ela tiver alta, né, em uma altura, aí seria interessante eu pegar alguém que tem NR10, né, lá da eletrotécnica, e tem um NR35. E se ele vai se expor a um ambiente, um espaço confinado, eu colocaria, né, já quem tem o curso de espaço confinado e de NR10 para, né, para fazer em circuitos elétricos aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Salvar aqui. Então é isso, galera. Só salvar aqui para eu não
Sente, e o temporizador ali vai determinar 1 minuto, que o Micael programou, 1 minuto. Ele seleciona, ele interrompe, ele diz ele sozinho ali. Bom, ficou claro aí, pessoal, ok? Então é isso, pessoal. Ó, então, vou finalizar hoje. Eu vou parar aqui a gravação, né? E aí eu aguardo, eu vou ver se eu coloco aula extra, tá bom? Aula extra para vocês. Então deixa eu parar aqui a gravar. A aula extra lá de falando da atividade um é porque ela é grande, tá? Aí fala da atividade 1, atividade 2, essa que eu falei agora, né? Próxima aula eu vou falar da atividade 2 e aí eu posso pôr essa aula extra e não tem problema nenhum, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.